Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Raquel Olegário e eu estou aqui hoje com vocês para apresentar os nossos convidados especiais essa noite, em conjunto com Danilo Olegário. Estamos lançando o livro Educação Pós-Pandemia. Noite de alegria, vamos celebrar. No mundo em que estamos vivendo hoje, onde temos muitas transformações nos últimos anos, pelo menos, digital, tecnológica, mas tem um protagonista nessa história que mudou ainda mais. Quem seria? Nós, seres humanos, né? E nossos filhos, nós como indivíduos, como profissionais, instituições, empresas, todos nós tivemos que passar por transformações. Esta pandemia mudou as nossas vidas, mudou os nossos costumes. E como ficou todo esse processo de mudança para então a aprendizagem? E é justamente com esta obra, com esse livro, que Danilo nos presenteia, e nós teremos os nossos convidados nesse bate-papo para falar mais a respeito desse tema. Eu quero falar para vocês uma coisa, vou pegar aqui a minha colinha. Olha, nós estamos disponibilizando este livro em duas maneiras, através do e-book e também pelo modelo impresso. Então, você pode adquirir o livro através do site da editora Almedina. Educação que conecta é o nosso tema. Solidariedade que conecta. Pessoas apaixonadas por educação e, através da educação, transformar vidas. Transformar e trazer a evolução do ser humano. Essa mensagem é linda, não é? Então, a respeito dessa mensagem, olha só o que eu vou falar para vocês. Tem uma novidade em tudo isso. O Danilo, o autor do livro Educação Pós-Pandemia, ele nos presenteia, além de todo esse potencial em conhecimento e autoconhecimento que tem no livro, a possibilidade de colaborarmos com a comunidade. E o que eu quero dizer com isso? Todo o lucro do autor, do Danilo, será direcionado 100% para uma ONG aqui de Piracicaba, a Gaia Mais. A Gaia Mais, ela acredita, assim como nós, que a educação transforma vidas e que através dessa transformação é que constituiu e vem constituindo todo o nosso progresso enquanto nação. Então, o conhecimento move montanhas, movimenta nós como seres humanos, nos transformam, movimentam empresas, movimentam instituições educacionais, ONGs, pessoas e todo o nosso planeta. Então, pessoal, acesse agora, nós vamos colocar aqui na telinha, acesse agora o site da editora Almedina e garanta o seu exemplar. Além do presente que o Danilo está promovendo a nós deste autoconhecimento, estaremos também colaborando e contribuindo com a nossa sociedade. E tem mais uma coisa, nesse nosso evento aqui, legal, você entrou lá no site da editora, você comprou o seu exemplar, você pode presentear seu amigo, você pode presentear um colega, você pode presentear familiares, e você está ajudando, né, a Gaia fazendo isso. Mas durante o nosso evento, nós também vamos disponibilizar aqui na tela o Pix da Gaia. É uma ONG e precisa também aí da nossa ajuda como um todo para poder movimentar e atingir o máximo de vidas vulneráveis que temos hoje. Eles são pessoas excepcionais que ajudam no avanço da educação das nossas crianças.
Antes de chamar os nossos convidados, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Então, primeiramente, nós queremos agradecer a editora Almedina por ter acreditado no potencial desta obra. Queremos agradecer a todo o time da Gaia Mais por ter aceitado essa parceria. Agradecer o professor doutor Leandro Morilhas e a professora Roseluce Jardim Ramos. Gostaríamos de agradecer ao Colégio Liceu Piracicaba pelo apoio e pela promoção do evento. Também gostaríamos de agradecer os jornalistas Neto e Maria, do Piracicaba Agora, que também nos ajudaram na promoção do evento. E a Delfos Soluções em Educação Corporativa. Um grande abraço a todos. E também, especialmente, a todos vocês que estão conectados conosco nesta noite. Nós não estaríamos aqui se não fossem vocês também. Nosso muito obrigada. E agora, eu gostaria de chamar o Eduardo Pacífico, o representante da Gaia Mais, e Danilo Olegário, nosso autor. É com vocês. Fala, Dudu, beleza, cara? Danilo, tudo bom? Que alegria estar aqui contigo, todo mundo, com essa abertura linda da Raquel. Olha, você viu, a Raquel tá arrasando aí, cara. Ela falou que a meta dela era bater a live do Alok hoje, cara. Vai vendo, né? Olha só. O Alok que se vire agora. O Alok que se vire agora para bater a nossa aí. Cara, muito obrigado pela participação, tá? Até antes da gente chamar os nossos convidados aqui, o Dudu nos prestigia aqui além da participação dele, que é um representante da instituição. Dudu, gostaria que você fizesse as honras aí da casa, desse as boas-vindas e falasse um pouquinho da Gaia, o que é o projeto, e como que essas pessoas podem se engajar, né? Porque eu já estou assim apaixonado por tudo que vocês fazem, tudo aquilo que vocês produzem, né? E uma veia muito forte. Por que a gente acabou meio que dando certo e se encontrando? A gente acabava de falar um pouco aqui nos bastidores de encontros, né? Daqui a pouco a Rose e o Leandro vão entrar e vão preencher esse time. Não foi à toa, né, que a gente se conectou e que se encontrou, né, cara? Acho que os propósitos nossos têm muita sinergia, né? Quando vocês falam que vocês são pessoas que acreditam na educação, poxa, a gente respira isso o tempo todo, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sou um cara da área de corporativa, mas é um cara que respira isso, que a minha vida é passar por transformação e é transformar, ajudar as pessoas também a se transformar. Então, eu queria que você fizesse as honras aí, falasse um pouquinho da Gaia e ficasse com a gente aí nesse bate-papo aí, cara. Fica à vontade. Claro, uma alegria enorme estar aqui com você, Danilo. Muito obrigado pelo convite. E, de fato, como a gente nos conecta nessa valorização da educação, a gente reconhece o poder, o potencial da educação e o quanto ela é importante. E a gente em áreas diferentes e complementares, né? Então, enquanto você está na educação corporativa, que é fundamental, que precisa existir, precisa ser valorizada, a gente está na educação de crianças, de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente tem um orgulho enorme de ser uma ONG de Piracicaba, fundada em Piracicaba, com sede em Piracicaba, e ser uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Eu agradeço já também em nome de todos os gaianinhos e das milhares de pessoas que a gente beneficia pela sua contribuição, doando os lucros do livro para nós. Muito obrigado, isso é muito importante. E para todo mundo que também puder contribuir, eu agradeço demais. A situação está realmente complicada, né, na pandemia, e se agravou muito. Então, a gente tem feito o trabalho de distribuir cestas básicas, de distribuir kits de higiene, para conseguir dar todo o suporte e apoio, porque é inadmissível alguém morrer de fome no Brasil, isso a gente não aceita. Então, a gente está fazendo todos os esforços possíveis para isso. E a gente tem, na nossa sede em Piracicaba, um projeto com 75 crianças em vulnerabilidade social, que vão para a escola pública num turno, no contraturno ficam lá com a gente, e a gente trabalha tudo de forma muito lúdica, muito divertida, para que elas tenham possibilidades. Acho que esse é o grande objetivo, né? A educação promove possibilidades, a educação permite sonhar, permite você ter mais ferramentas, permite você crescer. E a gente faz isso também com pessoas, escolas públicas em todo o Brasil. Então, nesses 7 anos de ONG, a gente já atuou diretamente com mais de 10 mil pessoas. E agora, desde a pandemia que a gente foi para o mundo virtual, já batemos mais de 300 mil visualizações, apoiando professores, crianças e jovens em todo o Brasil, desenvolver essas habilidades cognitivas, socioemocionais, para a gente construir um mundo melhor.
E é por aprendizagem que a gente faz isso, né, Danilo? Pois é, cara. Olha, você falou um negócio assim que a gente não imagina, né, cara? A coisa realmente não a gente às vezes vive numa bolha e não se dá conta de quanta vulnerabilidade nós temos ainda. E uma pessoa hoje no nosso país morrer de fome realmente a gente não pode, como cidadão, como ser humano, se conformar com isso, né? Então, parabéns pelo trabalho aí. Cara, que bom que vocês aceitaram aí essa parceria, que eu acho que tem tudo a ver, através da transformação, através de uma pessoa com melhor repertório. Eu sou um exemplo de uma pessoa que veio de uma condição muito humilde, muito simples, e só consegui evoluir na vida graças aos inputs, graças à evolução da educação, né? Eu tive uma grande professora na minha vida, né, e tem até hoje, felizmente, que é a dona Ana, minha avó, e ela sempre colocou a educação lá em casa em primeiro lugar. Então, vem daquele processo em que a gente não tinha a melhor comida, mas tinha material para estudar dentro de casa. Então, minha avó sempre foi uma guerreira nesse sentido, e é por conta dela que talvez eu ganhei gosto pela coisa, ganhei gosto pela leitura, ganhei gosto por tudo isso. Bom, mas vamos dar uma enriquecida nesse nosso repertório aqui, né? A gente, afinal de contas, temos aí 2 convidados que são amigos, né? Eu vou puxar a sardinha para o lado deles mesmo, não tenho vergonha de você puxar saco, não, tá? São grandes amigos nossos e que eu vou ler um pouquinho o currículo deles aqui, tá? Mas só para você ter uma ideia aqui, olha só, cara, quando o cara fala assim, eu vou ficar vendo o Danilo, não, você não vai ficar vendo o Danilo só, não, você vai ver também gente aqui com um pouquinho mais de repertório que nós, né? Eu vou falar dela primeiro, a Roselúcia Jardim Ramos. Olha, ela é mestre em administração de empresas, ela tem aí um foco grande em trabalho em gestão, inovação e competitividade. Eu conheci a Rose num desses encontros corporativos de treinamento que a gente fez aí no passado, né? Ela também é especialista em metodologia de ensino superior, dá aula em várias escolas, dentre elas Dom Cabral, né? É uma consultora, diretora da Tarde Consultoria Organizacional, quer dizer, é uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos da palavra, e ela vai juntar-se a nós aqui para trazer um pouquinho dessa experiência dela, desse repertório dela, desse conhecimento dela que ela tem com a gente aí. Rose, seja muito bem-vinda aí, muito obrigado por aceitar aí, se expor com a gente aqui, né? Porque isso aqui é uma exposição, né? Capaz, eu que estou agradecendo aqui de estar com vocês, conhecer aí esse menino Dudu aí, que já me deixou pequenininha aqui, porque eu fiquei pensando assim, de que adianta currículo se a gente não está oferecendo muito mais de nós para quem mais precisa? Então, eu quero começar dizendo assim, além do meu orgulho de estar aqui com você, de verdade, viu, Danilo, te prestigiando nesse momento tão importante, eu quero agradecer por estar aqui ao lado de gente da estirpe desse menino Dudu aí. Eu posso chamar menino, porque depois que a gente passa dos 50, todo mundo que tem cara de 18, assim, igual você, viu, Dudu? Todo mundo é filho, viu? E que alegria, porque eu venho de uma família de professores, tenho muito orgulho das minhas irmãs professoras da escola de base. Eu comecei também lá, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E vinda do Vale do Jequitinhonha, eu sei o que é sentir o cheiro da necessidade. E, de fato, a educação nos liberta. Então, e parabéns pela iniciativa de disponibilizar os lucros desse livro para uma instituição dessa qualidade aí de serviço para a sociedade. Muito obrigada, e estou aqui junto com vocês inteira e muito animada com essa prosa. Show de bola. Essa prosa mesmo, né? Você já percebeu. Olha, aqui hoje vai ser um mix de sotaques. A gente tem piracicabano, nós temos campineiro, tem mineiro, tem o que você pensar para todos os gostos aqui, né? Então, eu queria convidar agora aqui o meu amigo, né? É um grande amigo meu que eu tenho como pessoa, o professor Dr. Leandro Morilas, formado em administração, mestrado e doutorado pela FIA, com especialização em contabilidade e gestão empresarial. É avaliador do MEC, né? Um cara que a gente teve um trabalho fantástico aí em parcerias aí recentes e do passado também. Foi diretor da FIA, da USP, trabalhou em várias escolas aí como professor, orientador, é conselheiro do Guia Mais do Estado de São Paulo, voltado para cursos de MBA. Olha só, é o cara que respira educação o tempo todo também. Eu falei para vocês que eu ia trazer gente de peso aqui, né? Gente, né? Só Jedi aqui nessa live aqui, né? E professor de várias escolas de negócio no Brasil e no exterior. Escola de Gestão de Negócios da Saúde, Hospital Albert Einstein, FECAP, FIA, USP, INSPER. Bom, professor e Rose, se eu deixei de falar alguma coisa aí, é porque não é por indelicadeza, mas é para tentar sintetizar aí um pouquinho da história de vocês. E o Leandro também,
ele faz um dos prefácios do livro, né? Por que eu falo um dos prefácios? Porque quem me conhece no âmbito pessoal sabe que eu tenho, o meu filho sempre faz um prefácio do meu livro, né? Esse, graças a Deus, é o 5º livro que a gente está conseguindo. Tem uma novidade, gente, olha, é uma coisa, chega a arrepiar a gente, assim, de emoção, que o livro foi lançado oficialmente dia 4 de julho, né? E ele já está na editora entre os mais vendidos, né? Ele já conquistou, assim, o topo aí em 2 semanas, e nós nem começamos o evento, esse é o primeiro evento oficial que nós estamos fazendo, né, de propagação do livro. Então, Leandro, muito obrigado por ter aceitado participar, muito obrigado por prefaciar o livro aí, e seja bem-vindo, tá? Bom, boa noite, Danilo, boa noite, Rose, Eduardo, prazer enorme estar aqui, né, com vocês. O Eduardo falou da questão da fome, né? E acho que um grande alimento que nós podemos levar é conhecimento, né? É educação. E quando a gente junta educação com responsabilidade social, aí fica mais bonito ainda, né? Então, eu quero te parabenizar pelo lançamento do livro, pela sua atitude tão generosa, né? De doar os direitos do livro para a Gaia Mais. Parabenizar o Eduardo pelo trabalho excelente, pela iniciativa, e vocês podem ter certeza, né? A educação é uma semente que a gente lança agora, e lá na frente a gente vai encontrar futuros executivos, médicos, advogados, professores, que sairão certamente desse trabalho da Gaia Mais com patrocínio do livro do Danilo, né? Mas, acima de tudo, vão sair cidadãos de bem, e isso é o que a gente espera para uma sociedade mais justa e mais inclusiva, né? Então, muito obrigado, e como disse a Rose, vai ser um prazer bater essa prosa aqui, esse bate-papo com vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Bom, só para quem está chegando agora na live aí, tá? Vou reforçar mais alguns recados. A gente está deixando aqui, assim, o link do livro. Você pode adquirir o livro, ele está já disponível tanto na editora, né, quanto em várias lojas aí do país. Você pode encontrar ele no formato digital, né? Olha só, e-book, eu tô ficando chique cada vez mais, né? E você pode encontrar ele também no formato físico. Eu recebi o meu aqui, vou te falar uma coisa, tá muito bonito esse livro, viu? Olha, não é porque é meu não, tá? Mas é porque é meu também. Meu filho virou para mim e falou: pai, esse livro tá tão bonito que dá vontade de ler. Meu filho de 10 anos, o Matheus. Quem sou eu para duvidar de criança, né? Já que falam que criança e idoso não mente. Então, tamo junto, né? Então, você pode adquirir o livro, tá? Comprou o livro, você automaticamente já está doando o lucro do autor automaticamente para a instituição. E também você tem a opção de fazer aí a sua doação de acordo com o seu coração, de acordo com a sua... essas doações aqui, eles vão para um projeto específico, né, que tem a ver com a distribuição de cesta básica que é fornecida para essas crianças em estado de vulnerabilidade. E como o Dudu reforçou bem aqui, nós temos aí um cenário muito a se fazer no Brasil, né? Como o tema do livro tem a ver com isso, né, eu vou deixar para vocês aí, o nosso bate-papo vai ser bem informal, tá? Então, assim... Façam perguntas na live, tragam questionamentos, não precisa concordar com tudo, mas traga a sua contribuição, participe aqui através do chat, e vamos que vamos, gente, vamos lá. Se a gente quiser, Dudu, você puxa a fila aí? Claro! Eu queria puxar já começar até pelo título do livro. Danilo, você que é o autor, você que é um especialista desse assunto, afinal, que transformações que a gente está vivendo na educação nesse período de pandemia? Nesse período que mudou muita coisa, a Raquel, na abertura, ela abordou muito bem, né? Pô, mudou a tecnologia e mudamos nós. O que você pode trazer para a gente tentar começar a entender e clarear um pouco isso? Dudu, eu acho que a pergunta é essencial, né, da abordagem. Eu comecei a escrever o livro lá no começo, lá na metade de 2019, eu estava comecinho de 2020, o livro estava basicamente pronto. E aí veio a tal da pandemia, né? E quando veio a pandemia, todos nós aqui, o professor Leandro, a Rose, a gente teve muitos trabalhos juntos que nós fizemos, e trabalho que a gente estava acostumado a fazer em sala de aula, puxando a galera, né, com música ao vivo, com aquelas coisas todas que quem é da área de pessoas gosta muito, e a gente se viu assim, cara, e agora, para onde eu vou? Né? Não só isso, as escolas convencionais, meus filhos daqui a pouco falam, poxa, não tem mais aula. Eu nunca vivi um momento assim na vida de que você não iria mais para a escola,
né, na hora na nossa época, na hora do recreio, na hora das coisas, você não tem mais esse tipo de interação. Então, eu decidi, né, que não era hora de lançar, que era hora de me aprofundar um pouquinho mais na experiência que nós estávamos vivendo, para trazer para o leitor uma experiência diferente. Assim, poxa, eu não vou falar de tecnologia, porque isso tudo é muito evidente. Nós que somos consumidores de Netflix, de Uber, de todos esses apetrechos tecnológicos, nós estamos respirando isso. E essas transformações digitais, uma empresa como uma Uber vem e ela muda os padrões da sociedade. O Netflix chega no mundo e ele muda a forma da gente se relacionar, inclusive dentro da nossa própria casa. Então, isso tem um aspecto direto na aprendizagem, porque o aluno, e eu digo assim, o aluno, o jovem, a criança e tudo mais, ele vai para a escola já hoje com um acúmulo muito gigantesco de informações na cabeça, seja ele de internet, seja ele de rede social, seja ele do que for, mas ele chega para a escola já carregado de informações. E vou deixar um adendo aqui, que eu já vou jogar a bola para a Rose e para o Leandro, que eu quero ouvir eles também, que informação não é conhecimento, deixamos claro, e o livro tem uma crítica muito forte em cima disso, né? Mas, assim, mais do que isso, a gente passou também nas empresas, nas áreas de treinamentos, as pessoas também passaram por esse processo, né, de ter que se reinventar. Então, eu decidi aqui que era a hora da gente navegar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nessa experiência que nós estávamos vivendo, né? Afinal de contas, isso que a gente está fazendo aqui, os outros livros foi tudo presencial, então isso já é uma ruptura, já é um formato novo e que acho que a humanidade já está se adaptando, né? Está sofrendo menos com isso. Mas é claro que, assim, desperta a ideia do livro, né? Que a gente tem 3 partes principais, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu vou dar uma visão geral. Numa primeira parte, onde a gente fala das transformações do mundo, que é essa experiência toda que nós estamos vivendo com o digital, da mudança do analógico para o digital, a mudança de repertório que nós, como educadores e professores também, essa live vai muito específico para os professores também, que nós estamos vivendo. A segunda parte do livro, e aí sim que eu vou passar a bola para o Leandro e para a Rose, é o seguinte, cara, a gente faz uma crítica numa outra epidemia que nós estamos vivendo, que talvez seja tão pior quanto a do coronavírus, que é a epidemia da superficialidade, né? Ou seja, dos conteúdos rasos, das pessoas que emitem opinião sem profundidade, do sujeito que lê a orelha de um livro e já acha que tem conhecimento e que sai daí vomitando as coisas na sociedade. Então, a gente dedicou uma parte do livro para questionar essas abordagens e levar o leitor a ter o seu senso crítico, né? E a terceira parte que a gente traz aí alguns experimentos que o Leandro e a Rose participou muito, né? Aliás, deixar um grande abraço aí para o time da Academia EGE que está presente aqui, para o time que está do Saber Mais, que está aqui com a gente também, que são duas grandes lições que eu tenho na minha vida, né? Então é isso, sabe, cara? O livro, ele transita nesse universo do digital, mas principalmente, assim, da transformação humana que nós estamos vivendo, né? E aí eu queria já começar a jogar a bola um pouco, assim, para a Rose e para o Leandro, né? Vamos jogar a bola assim. Que transformação é essa, né? Afinal de contas, assim, eu fiz até uma perguntinha bonitinha aqui, né? Por que a maior transformação que nós estamos vivendo é humana e não digital? Eu queria primeiro, né, partilhar com vocês se vocês concordam com essa abordagem, que é a grande provocação do livro aí, no caso. Pode ser damas primeiro, Leandro? Pode ser? Com certeza. Vamos lá. Ladies first. Thank you. O ano passado, logo no início da pandemia, a gente teve aquela febre de live, vocês se lembram, né? Todo dia tinha live, no fim já estava morto, né? De tanto ver live. Desculpa aqui a brincadeira, né? Mas eu me lembro que eu assisti uma que era do MIT e teve uma professora que falou o seguinte: não foi a nossa racionalidade que nos trouxe até esse momento da nossa vida. E ela falava em termos de história de mundo mesmo, de evolução. Desde lá atrás até chegar aqui. Foi a nossa capacidade de sentir, de perceber e de se emocionar. Então, eu acho assim, foi a nossa capacidade, primeiro nós, depois as máquinas, primeiro nós e depois as outras coisas que nos cercam. Então, acho que sempre a melhor coisa que vai acontecer no meio de tudo isso é aquilo que a gente vinha falando antes, Danilo. Gente está no centro de tudo.
né? Essa grande transformação mais impactante é como é que nós estamos lidando com isso. William Bridges, ele fala muito da questão da transformação, da mudança, da transição. E fala assim, a mudança ela acontece no cenário externo. Agora, a maior mudança mesmo é quando a gente se coloca dentro dela e se passa pela transição de dentro para fora. E de dentro para fora a gente mudou horrores nessa pandemia. Né? Acho que a gente tomou o pé de uma forma, não sei se eu posso dizer mais consciente, do tanto que a gente é finito mesmo, mas nessa finitude, do tanto que a gente pode construir melhor, fazer coisas melhores, né? Pirar e não só por uma decisão, mas por um conjunto de razões que a gente vai construindo. Então, eu acho que a maior transformação, por que acontece no humano, é porque é a partir do humano que as coisas acontecem. E é a qualidade desse humano que vai fazer a diferença. E eu tenho muita preocupação de que qualidade, nessa questão da superficialidade, que nós estamos construindo para esse processo de educação, para esse projeto de educação em nível Brasil, em nível de Estado, né? Num país de tamanho continental como o Brasil, como é que essas diferenças regionais estão impactando agora que a gente precisa tanto de tecnologia e de investimento nisso, sabe? Eu que venho de uma família de professores, eu nasci no Vale do Jequitinhonha, cresci até a altura que eu tenho, que é 1,59 m, no Vale do Mucuri, e engordei aqui na região central, que é Belo Horizonte, né? E desde lá do interior, a gente, muito pobre, eu tenho muito orgulho dessa minha história, a gente sempre conversava muito. O meu pai, falecido já, ele não era o cara de dizer que a gente tinha que estudar como a sua avó, viu, Danilo? Mas ele sinalizava que o estudo era o caminho que a gente tinha para se libertar de algumas coisas. E mãe, do jeito dela também, ela foi fazendo isso, né? E ela foi dizendo, filho de pobre tem que pensar rápido, e pensar rápido é estudando. Então, vão ter que fazer opção. E aí, de onde que eu vim? Eu vim de família de professores, assim, só de curiosidade, porque lá na nossa cidade você tinha duas opções, né? Estudando em escola pública, quando chegava ali no final do antigo segundo grau, que hoje chama ensino médio, as meninas, que naquela época tinha o que menina fazia, o que menino fazia, quer dizer, avançamos também nesse passo aí, as meninas podiam fazer auxiliar de enfermagem ou magistério. Então, o magistério já estava no início. Era o que tinha, a gente ia fazer curso técnico, para poder pagar alguma faculdade se tivesse essa condição de sequência. E os meninos, técnico contabilidade, viu, Leandro? Ou virava polícia, militar ou civil. Então, lá em casa, das 8 mulheres, 5 são professores, eu estou nesse meio aí, né? Eu sou daquelas que, antigamente a gente falava assim, fulano tem a unha bonita porque tem unha de normalista, né? Aqui, olha a unha de normalista aqui, a unha bem feita, compridinha, né? Bem feitinha ali. A gente aprendia de um tudo, mas a gente sempre sofreu um pouco pela questão da valorização, que é um outro assunto aí. Mas, enfim, foi a educação que me trouxe até aqui, que trouxe todos os meus 11 irmãos, né? Um tanto de primo que eu tenho, uma família grande, mas eu acho que a gente precisa melhorar a qualidade da educação, inclusive agora nesses novos tempos, para garantir que a gente catapulte não só a gente, mas o resto que nos cerca, né? Que é o que a Gaia, por exemplo, está fazendo com esses meninos aí. Mais ou menos por aí. Muito bom. Eu estou pensando aqui, ouvindo a Rose, né? E assim, a gente sabe o quanto que o ser humano ele é hermético, né? Ele é resistente à mudança. Mas assim, se a pandemia trouxe talvez um legado positivo, é que na crise ela nos forçou a sermos resilientes. E nós tivemos que repensar os nossos modelos educacionais, nós tivemos que repensar, por exemplo, na área de medicina, né, a questão da teleconsulta, na área de recursos humanos, a questão do home office. Então, o que acontece, né? Quando o Danilo fala assim, qual foi o grande vetor da mudança? Foi a tecnologia ou as pessoas? Não, com certeza foram as pessoas. É a questão de tentar manter a sociedade em funcionamento que levou as pessoas a buscarem novas tecnologias, né? E isso trouxe um lado positivo, porque, primeiro, nós diminuímos um pouco a nossa resistência com o EAD. E quando a gente diminui essa resistência, a gente começa a trazer, por exemplo, vídeos para a sala de aula, né? A gente começa a trazer gamificação para a sala de aula. A gente começa a se repensar, né, Rose, enquanto professores, puxa vida, será que de fato eu sou o único elemento de transmissão do conhecimento, né?
Será que ao invés de eu lutar contra o celular, eu não posso usar o celular ao meu favor, as tecnologias ao meu favor, né? Mas veja, o grande vetor é humano, né? A máquina nunca vai ter empatia nas empresas por um funcionário, uma funcionária que está gestante, um funcionário que está doente. Então, assim, se há um legado positivo dessa pandemia, é que a nossa busca por uma resiliência, uma continuidade da nossa vida, enfrentando todos os desafios, nos levou a ter um avanço em termos de conhecimento, de tecnologia, de pesquisa. Vamos pensar quanta pesquisa se produziu sobre coronavírus e vacina em 1 ano e pouco de pandemia, né? Então, isso foi muito transformador, né? E eu acho muito bacana quando a gente pensa nesse novo cenário, né? Porque a Rose falou da sua infância no Vale do Jequitinhonha, né? Mas talvez o jovem no interior de Manaus vai poder fazer um curso de uma faculdade de São Paulo, Rio de Janeiro, né? As empresas vão poder buscar colaboradores em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, eu acho que, fechando a resposta, Danilo, acho que o primeiro ponto é, pessoas mudam, né, o mundo por meio das suas ações, e essas ações estão muito pautadas em conhecimento. Mas, sem dúvida, a tecnologia que nós avançamos em termos de educação e outros campos do conhecimento, no mínimo elas vão ser pensadas e muitas vão ficar, independente da Covid continuar mais um tempo, embora, e se Deus quiser, ela irá, né? Mas pessoas são pessoas e eles são o principal vetor de mudança, né? Sem dúvida. Ô, Leandro, e tem uma coisa assim, eu estendo também aí pro Dudu, que é um professor também, né? O Dudu é um professor, o Leandro é um professor, todos nós aí, acho que transitamos aí um pouco na figura do professor, e eu queria provocar uma pergunta que tem muita vocês já leram o livro, então vocês já sabem, já tem uma ideia assim do spoiler, né? Mas na visão de vocês, assim, engatando essa pergunta do vetor humano e tudo mais, sabe o que eu percebi nessa pandemia, cara, e nessa transformação? Por exemplo, a minha sogra é professora, né, uma grande professora, e ela está sempre no esforço de fazer o trabalho dela, muitas vezes até meio que contra um sistema que é aquilo e acabou, né? Acho que sim, o próprio sistema de educação no Brasil, e eu li pela primeira vez no ano passado que o MEC estava flexibilizando a jornada de estudo e tudo mais, mas ainda a gente percebe que o meio de educação formal, ele ainda transita muito numa discussão de quantidade, de horas, de carga horária, de conteúdo, e talvez a gente está vivendo uma oportunidade de mudar a própria grade, o próprio repertório do que a gente ensina para os nossos filhos, né? Por exemplo, hoje eu ouvi de um amigo também que é diretor, professor, falou, cara, a gente precisa ensinar mais repertório político, repertório científico, dar para as crianças uma capacidade de reflexão, porque é aí que as crianças... Empreendedorismo, né? Que é exatamente isso, como é que eu saio do zero para fazer, cuidar do dinheiro, né? O dinheiro não é a fonte de tudo, mas ele é um norteador, e a gente tratar bem o dinheiro é importante também para você gerar capital, gerar riqueza, gerar economia. Mas a pergunta, assim, né, fiz essa viagem porque eu vi muitos professores, assim como a minha sogra no ano passado, e esse ano ainda, cara, passar por um processo gigantesco de transformação, ou seja, professores que não tinham acesso à tecnologia, não tinham, e de repente tinham que sair de sala de aula, ir para trás de um Zoom, ir para trás de uma plataforma para poder ensinar alunos, e eu não estou nem falando do mundo corporativo que, em tese ou teoricamente, né, vira a chave com um pouco mais de facilidade. Estou falando da educação formal, na educação de base. Educação de base, né? De 10 anos, né? Vocês são pais e sabem que isso se reflete dentro de casa. Mas como é que vocês veem, assim, essa mudança de papel do professor? Porque é inevitável que está mudando. E que não é mais o mesmo papel que a gente via do professor de 10 ou do professor que me educou e que eu tenho uma memória afetiva muito boa, né? Uma delas, a Dona Santa, que ensinou Caminhos Suaves. Olha, se você sabe o que é Caminhos Suaves, você provavelmente já está vacinado. Se você tem referência, você já tomou vacina, no mínimo, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho também, que eu vi um pouquinho da opinião do Leandro, da Rose, e também do Dudu aí, como é que é o papel do professor, como é que vocês veem essa mudança no papel do professor? Olha, eu tenho visto aqui no meu prédio, né, tem umas 20 crianças. Aqui na minha casa eu tenho
uma criança tem transição entre ser criança e ser adolescente. Então, vocês imaginam o que é o desafio, né, para uma jovem de 16 anos que passou a oportunidade, perdeu a oportunidade de fazer uma festa de 15 anos porque estava em pandemia, né? Muitas experiências perdidas, mas muitas outras adquiridas, né, também. Não tem só perdas, tem muitos ganhos nisso tudo, né? Mas eu tenho visto, assim, para nós todos, professores, eu acho que até nós no meio corporativo, óbvio que numa proporção talvez um pouco menor, pelo que esse nível de trabalho, talvez, assim, em termos do alcance, né, que a gente tem com organizações, etc., nos possibilita. Primeiro, nós passamos por uma quase que histeria, eu estou dizendo a partir da minha própria experiência, né? De repente, nós estávamos acostumados a ficar de pé no meio de uma sala de aula, cercado por gente sentado. Veja o que é isso. De repente, estamos todos sentados. E talvez alguns deitados, e nós não estamos vendo porque a câmera está desligada. Uhum. Nós perdemos o controle. A centralidade, que já não era de fato do professor, agora não é mesmo. Você não tem domínio do que é do outro lado, trazendo para este momento da tecnologia. Quem do outro lado, o que quem está do outro lado está realmente fazendo. E aí, quando você perde o poder, porque você perde o poder não apenas do domínio, mas do conhecimento, mas do domínio da interação. Porque olha o que essa pandemia está nos mostrando, que sim, era possível. O Leandro falou alguma coisa sobre isso na primeira fala dele. Era possível transformar o inimigo num amigo, né? Antigamente, 2 anos atrás, as crianças chegavam na escola, eu sei por causa do exemplo daqui de casa, e tinha que depositar o celular numa caixa. E agora, sem o celular, não é possível sair da caixa, né? A gente precisa. Então, olha o tanto que os paradigmas estão todos, né, destruídos. Nós não estamos vivendo um mundo destruído, não. Nós estamos com o dever de construir um mosaico com essas peças todas. Perdemos poder, perdemos centralidade, e agora nós temos que aprender uma coisa, e aí eu vou contar do que eu vejo aqui na minha casa, do tanto que os professores têm tido dificuldade de concentrar-se num rumo único, porque o menino quer falar de tudo. Eu fico escutando às vezes aqui, meu escritório aqui do lado do quarto da minha filha, o menino quer falar do presidente da República, o menino quer falar do problema do moço que morreu ali, não sei o que, no supermercado, o menino quer falar do último resultado do futebol, o menino quer falar não sei o quê, aí começa aquela briga da menina que está discutindo a questão da diversidade, e eles estão querendo discutir tudo junto, hashtag misturado. E o professor tem um plano de aula, um conteúdo programático, o negócio está lá na caixinha ainda. Mudou, o que mudou para muitos dos professores? Mudou o lugar de onde ele dá aula. Os que podem estão fazendo isso do sítio. Os que não podem estão fazendo abalroados, ele num canto da mesa, se o marido ou a mulher é professor, na outro pedaço da mesa está lá, medindo decibel de voz para ver se dá conta de conduzir, tem um gato passando debaixo da perna, né? Uma criança passando, correndo por cima, e vamos que vamos, e tem um vizinho fazendo obra. Então, olha o que é que a gente está tendo que administrar. Então, e não tem como mandar anotar o nome, nem vai perder o recreio, porque o menino está no eterno recreio, né? Professor, para abrir a câmara é um Deus nos acuda, e o professor, coitado, refém disso tudo aí. Foi pego de calças curtas. De fato, né, Leandro, não se acreditava que a gente torcia a boca, né? EAD, curso fraco, educação à distância. Né? Não dá para ensinar e nem para aprender, né? Não dá, isso aí não tem menor jeito. Então, a gente até, nas empresas, a gente jogava os currículos fora, quando a pessoa colocava ali, e agora isso mudou tudo, né? Então, o que mais nós vamos enfrentar? Só Deus sabe. Agora, o que nós precisamos fazer? Vencer a dor, passar da etapa da dor e do choro, aonde ele desiste, e continuar como muitos bravos professores que eu conheço fizeram. Então, vamos nos reinventar. Vamos trazer o aluno para a frente da câmera, que agora o maior desafio, inclusive, é fazê-lo abrir essa câmera, né? E tentar construir junto com ele alguma coisa que seja de fato interessante. Então, eu tenho aqui o Arthurzinho, não sei se os pais dele estão nos ouvindo aqui, o Robson e a Karine são grandes amigos. O Arthurzinho é um menino elétrico, que eu falo, é um menino feliz, que o menino faz bagunça, né? Lembra lá do menino maluquinho? E o Arthurzinho, de vez em quando, eu síndica aqui do prédio, a Karine subsíndica, e que a gente tem pouca coisa para fazer na vida, então vamos arranjar um condomínio para cuidar, além disso, né? Já que a emoção de ser professor nesse mundo é quase nada, né?
E aí, às vezes, a gente conversando para resolver alguma coisa aqui, né, por telefone e tal, fala assim, só um minuto que a professora do Arthurzinho está me ligando aqui, porque ele está com os pés em cima da mesa, tampando com os pés a câmera. E ela não está conseguindo falar com ele. Então, vocês imaginem que uma coisa que teve que crescer muito, duas. Primeiro, a importância da família no processo de apoiadores do processo de educação, de copartícipes e não delegar isso mais para a escola, e a importância do professor como aquele que, por mágica, conseguia dominar 30, 40 crianças, né, na idade do Arthurzinho, e sair, nem que seja espremendo a força, com um pouco de resultado no final de cada ano. Eu acho que é isso aí que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo a transição. E é por isso que a gente está sofrendo. Não sei o que você acha disso, Leandro? Então, eu ouvindo você, eu até tomei nota aqui, assim, eu acho que eu dividiria minha resposta em duas partes, tá? A primeira parte é o seguinte, eu dou umas palestras sobre a quarta revolução industrial e eu tenho uma figura que eu mostro que é emblemática. É uma aula da Universidade de Bolonha, é um afresco, né, de 1505, mais ou menos. E eu falo para as pessoas que estão me assistindo, eu falo, olha, olhem para esta imagem e vocês vão ver como a educação evoluiu, né? Então, olha como se ensinava no século XVI, pessoal. O professor ficava no centro da sala, com todos os alunos ao redor dele, ele era o detentor do conhecimento, e quem queria aprender tinha ele como a sua principal e talvez até a única fonte de informação. Ainda bem que mudou, né? Eu falo para eles. E eu brinco, na verdade, por quê? Porque a gente teve esse modelo, depois eu mostro para eles também que na segunda revolução industrial, quando você precisa formar mão de obra para fazer lá o Ford modelo T na cor preta, a gente acaba pegando o modelo de linha de produção e criando a tal da matriz curricular, né? É uma caixinha de conhecimento, depois da outra. Então, veja, defendendo o nosso lado, pessoal, o nosso mindset, a gente está introjetado para fazer educação já há 500 anos desta forma, tá certo? Só que tinha uma diferença, naquela época você vivia 30, 40 anos e morria. Agora você vive 110, e o conhecimento está evoluindo exponencialmente, esse é um ponto. Aí quando a gente vem para o século XXI, Rose, eu tenho dois exemplos, né? Eu peguei numa aula de pós-graduação, o aluno com a câmera ligada, aberta, ele esqueceu que estava aberta, e ele vira no meio da minha aula e vai jogar videogame, né? E aí eu virei e falei para ele, olha, quando você mudar de fase, me chama, porque eu sou bom nesse jogo. Aí nem sei o que ele estava jogando, tá certo? Então, assim, aí, ô, professor, tô com a câmera ligada. Pois é, cara, e você tá jogando videogame. Então, assim, veja, nosso mindset foi para trabalhar um modelo de educação clássico o tempo inteiro. E essa geração, e aí quando você fala do teu amiguinho aí, do menino que está com o pé na frente da câmera, eles são nativos digitais, né? E aí acontece coisas como aconteceu com um grande amigo, economista, né? Ele está lá na aula passando alguns gráficos, indicadores macroeconômicos, e aí tem um aluno deitado com a mão assim, com a cabeça baixada, olhando no celular. Ele passa uma vez, mostra um gráfico. Ele passa a segunda vez, mostra outro gráfico, e o aluno está ali e tal. Aí ele acha que o menino está dormindo. Quando ele passa a terceira vez, ele levanta rapidamente e mostra o celular. Professor, esse gráfico que o senhor está mostrando aí já está desatualizado. Já achei a série histórica mais recente. Está aqui, ó. O que ele estava fazendo era pesquisar o indicador macroeconômico e viu que o professor estava defasado. Porque naquela manhã tinha sido publicado o indicador novo. Esse menino, por um acaso, hoje, ele trabalha no Bank of America, no Banco de Boston, em Nova York. Então, o que eu queria trazer de reflexão para nós é o seguinte, veja, olhando o lado cheio do copo, temos um caminho enorme para explorar, isso é muito bom. Sim. Olhando o lado vazio do copo, é que, assim, essa geração já está nascendo muito introjetada com a tecnologia, nós vamos ter que, correr para alcançá-los, né? E aí, o lado bom dessa história é que abre uma nova oportunidade para os professores, né? A gente acaba virando os grandes curadores de conteúdo, né? Para mostrar para as pessoas, dentro da individualidade de cada um, que faz sentido para cada um aprender, aquilo que realmente eles devem olhar, devem pesquisar, para não ficar como o Danilo bem colocou, né? Com uma visão superficial, os especialistas em nada, né, baseados em Facebook, né, então, em rede social.
Então, acho que assim, eu queria trazer essa reflexão, né? Um é o quanto que nós estamos com modelos que precisam ser repensados, e dois é que, assim, a galerinha nova que está chegando aí já está se adaptando. Então, vamos fazer da tecnologia nossa aliada e não nossa concorrente, né? E sem medo, né? Se vocês me Sem permitem. medo. Sem medo. É abraçando esse novo aí, que não é tão novo assim, mas que agora ficou renovado para nós. Porque você falou aí de uma coisa, eu me lembrei de uma experiência que eu tive em 2013, 2012. Quer dizer, isso foi no século passado, né, gente? Depois da pandemia, tudo ganhou uma outra proporção de tempo, né? 2 anos atrás, antigamente, aquele negócio tal. Exatamente. Eu estava dando uma aula para uma turma de trainees de uma grande organização em São Paulo, em plena Avenida Paulista, e a empresa era muito moderna. A aula foi no laboratório de tecnologia deles lá, então todos os trainees, cada um na frente de um computador. Mas era um computador daqueles ainda dos branquinhos, sabe? Que ficava com aquele pescocinho, que é a tela. Uhum. E eu achei aquilo assim, a coisa mais chique, nossa, eu estou aqui, etc. E eu só olhei assim na minha vaidade, tanto que eu era chique, estava dando aula numa sala daquela e tal. E aí, num determinado momento, eu nunca me esqueci o rosto do menino. Eu sou capaz de descrevê-lo, porque eu tenho uma memória assim, visual relativamente boa, até os cachinhos louros dele, muito inteligente, muito safo. E aí eu citei um autor, não sei o que, citei autor. Quer dizer, o ambiente ele era todo moderno e eu era toda antiga, do jeito de falar. Eu continuava lá, eu só não estava no centro, viu, Leandro? Porque senão eu ficava em cima do computador. Tá certo. O layout não ajudava. Senão eu estava ali no centro, eu não me ajudava. Mas daquele jeito, né? Eu tendo conhecimento. E daí eu citei o nome do autor. Quando eu citei o nome do autor, não deu coisa de 10 minutos. Esse menino fala assim, professora, pois não, e eu achando que ele ia me fazer uma pergunta para eu, né, esbanjar o meu conhecimento, ele só falou assim, a senhora tem razão, eu já chequei aqui, foi esse autor mesmo que escreveu esse livro. Pois é, olha só. Esse 2012, aquilo me acendeu desde lá uma luzinha, eu tenho que ficar esperta, que é aquele negócio, esse menino está fritando, como é que é? Frita o peixe, olha o gato, é assim que a gente fala aqui em Minas, né? É aqui ali. E hoje, é mais do que nunca isso, né? Recentemente, eu estive à frente de uma... À frente não, né? À frente da minha cadeira, que é a frente aqui... Hoje a gente não está à frente de mais nada, nós estamos no meio de tudo isso, né? Com a turma aí de gestores, e aí a gente vai fazendo aquela conversa, em determinado momento a gente está aprendendo esse negócio da sala de aula invertida. As pessoas não chegam página sem escrita, né? A gente fala tábula rasa. As pessoas chegam com uma experiência de vida, passaram por muitos treinamentos, muita coisa, então mudou todo esse parâmetro. E aí a gente chega e convida as pessoas para conversarem. E aí, no final daquele dia, as pessoas falaram assim, nossa, como foi bom. E, professor, você quase não deu aula, né? Eu falei, não, eu só vendi mesmo meu tempo, que eu vivo é disso. Né? Certo. A gente não está dando mais, a gente está vendendo, porque é importante vocês pagar a conta do leitinho das crianças, 2 meninas aqui para poder comer e beber, eu brinco com a coisa. Mas por quê? Porque o legal agora é costurar, aí você fala da curadoria, é costurar conhecimentos. Aí Sim. Eu lembro de uma frase da Adélia Prado, né? Ela fala assim, eu não quero faca e não quero queijo, eu quero é fome. E a fome é o quê? É a motivação, é o desejo. E acho que o papel do professor hoje não é mais buscar faca, nem cortar o queijo. Estou falando como boa mineira aqui, né? A Adélia Prado ali de Divinópolis. O negócio é o seguinte, esquece a faca, esquece o queijo. Vamos botar fome nas pessoas. Agora, a gente tem que saber alimentar. Porque e oferecer comida boa, né, Rose? Oferecer comida boa, né? Exato. Aí vira um banquete, né? Mas o banquete, porque cada um vai trazer um pouco do seu conhecimento. Eu acho que essa é uma das melhores coisas que eu tenho aprendido mais intensamente nesses últimos tempos. Mas sei também que tem gente que está... muitos bons professores, muitos, da base, do ensino médio, em todos os níveis, no nível universitário, pós-universitário, estão estimulando a fome. Mas eu tenho aqui uma preocupação paralela. E quando estimula a fome, aí sim a gente precisa da faca e do queijo, não tem. É verdade. Formidável. Posso levantar alguns pontos que eu fui anotando? Claro, Dudu, vai lá. Vocês foram falando, eu acho que são pontos bem legais de levar atenção. O primeiro é da atenção, o quanto a atenção ela é fugidia, e principalmente dos mais jovens, e o quanto é desafiador você manter a atenção. Então, numa sala de aula que é monótona, é mais fácil você prender a atenção das pessoas. Num computador, é muito fácil abrir uma outra aba, eu abrir uma outra coisa, eu me distrair mais.
Então, um treino de atenção é uma coisa que a gente precisaria se preocupar mais de onde está a minha atenção, quanto tempo eu consigo manter de atenção. E o professor achava que ele conseguiria manter a atenção dos alunos por 40, 50 minutos. E os estudos mostram que isso não acontece. A cada 20, 25 minutos no máximo, assim, já foi a atenção. Para, respira, olha o passarinho e você volta. Então, quanto é importante. Disso foi para a questão da vulnerabilidade, que a Rose falou. Eu percebi que eu estava vulnerável naquele momento, porque eu estava falando e ele já estava chegando nas minhas informações. E o professor não foi treinado para ser vulnerável. A gente foi treinado para ser o detentor de saber. De repente, a gente se vê numa posição de vulnerabilidade. E como é que eu vou reagir frente a essa vulnerabilidade? Eu vou me defender mais, me agarrar a ela, ou eu vou ter que aprender que, ok, eu estou vulnerável. E vamos juntos. O Google, não vou competir com o Google. Não dá para competir, né, com o Google. Não sei. Não sei, simplesmente não sei. Vamos juntos, vamos buscar. E aí, entra num outro ponto que é legal, que é, eu posso errar, eu tenho hipóteses. A gente brinca que a hipótese liberta. Eu não sei a verdade, mas eu tenho uma boa hipótese. Vamos testar junto? Vamos pesquisar junto? E aí a gente consegue caminhar junto nessa. E aí eu gostei muito da final, que é, mas isso tudo só vai acontecer se eu tiver curiosidade. E isso a gente precisa aprender a estimular. Quanto mais curiosidade todo mundo tiver, aí a humanidade vai caminhando. Essa fome, né? O quanto isso é importante. E aí eu fiquei pensando, o quanto essa fome, essa curiosidade é instigada pelas tecnologias e o quanto essa fome é amortizada pelas tecnologias. O que vocês acham? Perfeito, Dudu. Olha, inclusive tem até um dos comentários aqui que fala, né, a questão da internet, que o quanto ela pode ser um problema e quando ela também pode ser uma solução. Eu estou acompanhando, aliás, a galera nos comentários, traga aí os comentários, traga aí Vai ter gente até de fora do país assistindo. Toma essa aí, Alok, toma essa aí. Então, assim, a gente percebe que realmente assim, os instrumentos hoje tecnológicos, a educação ela compete com várias frentes, cara, com várias, como todo mundo colocou aqui, né? Então, só pegar um gancho aqui para a gente trazer aqui, né? No final da década de 90, o Senai, acho que foi o Senai, se não me engano, tinha um estudo que ele falava o seguinte, que as crianças chegavam nas escolas com cerca de 6 mil horas de televisão. Isso no final dos anos 90. Isso quer dizer o seguinte, o que eram essas 6 mil horas? Provavelmente era Bom Dia e Companhia, Xuxa, Sessão da Tarde, um pouco de jornal, novela. Essa era a nossa programação mental, era assim que a gente... Né? Inclusive, a nossa agenda, né? A nossa agenda de estudo, a nossa agenda de rotina, ela era muito pautada pelo jornal pela novela das 9, que nunca foi, novela das 8, que nunca foi às 8, né? Então, provavelmente você assistia o jornal, começava a novela, você ia dormir, no dia seguinte você acordava. Então, até a nossa agenda mudou e reformulou por conta que hoje, cara, com o Netflix, você não está mais aí com o jornal, você não está aí com o YouTube, com a informação chegando, né? Ela está pingando para você o tempo todo. Ela não necessariamente ela provoca para você assim, E aí entra no ponto central da nossa reflexão, que é o que a gente traz muito, muito forte no livro, que eu falei assim, eu preciso me debruçar em cima disso, que é informação não é conhecimento. Né? E informação eu tenho tudo que a gente está falando aqui, qualquer pessoa que entrar no Google vai achar, vai conferir, vai conseguir tabelar o que a gente está fazendo, vai conseguir checar se a fonte que foi citada no livro é aquela mesma. Mas, assim, o que você faz com tudo isso? Você pega a informação no seu colo e o que você faz com tudo isso? Você transforma essa informação em conhecimento, ou seja, você digere essa informação, você checa essa informação, porque nós estamos num momento de muita volatilidade, sabe? É a fast, é tudo fast, é fast food, é fast atenção, é fast amor, é fast... sexo, é fast food, é tudo rápido, tudo com alta velocidade. Mas quanto tempo a gente para ter intensidade naquilo que a gente está se propondo a fazer? Eu cheguei a uma informação aqui, né, a Raquel brinca muito comigo assim, quando eu leio um livro, eu começo chega um momento que eu brigo com o livro, porque eu começo a conversar com o autor, o cara está me falando, eu não concordo com o cara, então eu vou debater com ele, mas tem hora que eu falo, não, você tem razão, né? Por quê? Porque essa capacidade da curiosidade, de você estar sempre inquieto, de você nunca estar com o seu tanque cheio, né? E o adulto tem muito isso, né? Por que a criança tem, e tem um capítulo do livro que a gente fala muito isso do ponto de vista da neurociência, por que se eu colocar meu filho hoje de 8, 9, 10 anos para aprender inglês, ele vai ter muito mais facilidade do que eu? Não é só porque ele é um saco vazio, não é essa não é a premissa.
mas a premissa é, ele está livre de julgamento, ele não vai para um curso de inglês com a postura do já sei, embora a tecnologia ajuda ele a impulsionar um pouco isso. O adulto, não, a gente, e até por conta dos apetrechos tecnológicos, até por conta da facilidade tecnológica, e aí eu até fiz uma anotação, né, a epidemia da superficialidade é o quê? É a gente ceder realmente à tentação do mundo digital. E o mundo digital, ele não é ruim, cara, é uma discussão insana. A culpa é de quem? É do martelo? Não, o martelo foi feito para um tipo de serviço. Se você quiser usar um martelo num acabamento fino, vai dar caca. Então, você tem que saber usar o instrumento de uma forma inteligente. E quem faz isso, e aí é uma prosa muito bacana isso, não é a máquina. Por mais algoritmos que nós tenhamos, por mais inteligência artificial, que hoje o mundo está muito pautado por isso, e acho que é um recurso fantástico, principalmente a hora que a educação ainda, Leandro e Rose, ela ainda não engajou 100% na ideia da inteligência artificial, mas a hora que ela pegar o andar da carruagem e falar, cara, já entendi para que serve isso aqui, e se apropriar do negócio, e não ser escravo da tecnologia, a gente vai ter muitos ganhos na educação em função da tecnologia. Enquanto a gente ficar com essa discussão se a culpa é do martelo, se a culpa é das andorinhas, que quer que seja, nós não damos protagonismo para quem é o protagonista, que são as pessoas. É o cara que está lá na base, é o cara que passa pela dificuldade, é o cara que está todos os dias, né, dia perguntar para mim, poxa, como é que você lê tanto, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, poxa, você é pai, tem 2 filhos, casado, tem 4 gatos, tem 2 cachorros, tem isso. Cara, você tem que encontrar um tempo para investir em você. Isso, por mais... A tecnologia pode ser um grande aliado, e eu uso muito os recursos tecnológicos, como os professores usam, como muitas pessoas usam, como ela pode ser um grande impeditivo. Eu posso perder 90% do meu tempo vendo porcaria, entrando na internet para ver, sei lá, nada contra, mas para seguir o Felipe Neto, eu posso usar para esse tipo de bobagem, ou eu posso usar ela para aumentar o meu repertório. E aí, só para passar a bola para vocês, um exemplo que eu gosto muito, né? Eu sou aqui de Piracicaba, e não é todo mundo que é de Piracicaba que gosta de sertanejo. Eu sou um dos que me enquadra nesse perfil, né? Mas antes da pandemia, a gente gostava muito de ir para barzinho, né? Ir para boteca, essas coisas, e ver cantor, e ver aquela coisa. Às vezes a esposa e os meninos sempre juntos, né? A galera sempre junto. Barzinho, show de rock, essas coisas. Um dia a esposa faz um convite fora do tom. Vamos num barzinho que vai ter um cantor de música sertaneja. Fala, mas eu não gosto de cantor de sertanejo. Eu falo, mas você tem 2 opções. Ou você vai, né? Ou você vai, que depois da casa você entende que você não faz tudo que você quer, né? Você vai ou você vai. Fomos para o show, ir lá por um barzinho, vimos o cantor sertanejo. Eis que alguém levanta a mão no meio da galera do barzinho e fala assim, amigão, você manja tocar um Pink Floyd aí? E o maluco começa a dedilhar um Pink Floyd e começa a dedilhar outras músicas e começa. Por que eu trouxe essa metáfora do cantor? E foi maravilhoso, porque o cara ele não deixa de ser ele para ele poder transitar em outros estilos. Repertório, a educação te dá repertório. Eu não preciso deixar de ser eu, de gostar das coisas que eu gosto, para aprender a respeitar outras coisas e até entender de outras coisas. Eu posso transitar em outras coisas, e a tecnologia ajuda muito nesse sentido, cara. Então, acho que, assim, passo a bola com vocês, para vocês aí, para a gente apimentar essa reflexão aí. Vou deixar o Leandro falar, que eu já falei bastante, né, Leandro? E a gente vai beber na sua fonte, que é muito boa, viu? Muito obrigado, é recíproco. Mas eu ia falar o seguinte, eu estava ouvindo você falar, Danilo, e eu fiquei pensando aqui, fazendo uma reflexão a respeito da liderança inspiradora. Sabe? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, nesse mar de informação, né, onde a gente usa a tecnologia de Big Data e Analytics, inteligência artificial, para selecionar o que faz sentido, o que tem significado, eu acho que quem pode fazer esse papel também, além do próprio professor, né, são os pais, né, são mentores nas organizações, né. Eu tenho um exemplo até que eu selecionei aqui para comentar, e eu recomendo à nossa audiência, se possível, vá até o TED e assista uma palestra de um jovem chamado Jack Andraka. Ele escreveu um livro chamado Breakthrough, não sei se a Rose conhece, mas eu recomendo fortemente, ele é citado no livro Organizações Exponenciais. Qual que é a história desse menino? Tá? Vou só trazer o contexto, aí depois eu vou falar um pouquinho da liderança inspiradora. O Jack, com a idade de 14 anos, ele fala um parente, um amigo muito próximo da família, que morreu de câncer pancreático.
E aí ele começou a pesquisar, né? Ele começou a pesquisar na internet, naquele mar de informações, e ele fala na palestra dele, olha, seria impossível eu chegar no que eu cheguei, e daqui a pouco eu falo o que ele descobriu, se eu tivesse na época das enciclopédias, né? Aí agora a gente vai denunciar um pouco a idade, né? O Danilo e o Eduardo talvez fiquem um pouco... não usaram tanto, mas o sonho de consumo de um estudante, quando a gente era pequena, tem uma Barça, né? Aquela enciclopédia vermelha maravilhosa, né? Gigantesca, né? Você fala, não, aqui eu tenho tudo, né? É o bisavô do Google, aquilo ali do Wikipedia, qualquer coisa que eu vale. Então, assim, ele fala assim, olha, como é que eu ia pesquisar sobre tratamentos para o câncer pancreático se eu tivesse na época da enciclopédia? Porque o conhecimento ele é dinâmico, né? Então, se de um lado a gente tem conhecimento ruim, do outro lado a gente tem conhecimento bom se atualizando o tempo inteiro. Então, ele vai num journal internacional, ele vai numa pesquisa, como eu falava, olha o tanto que nós evoluímos em tão pouco tempo a respeito do estudo do SARS-CoV, do coronavírus, né? Bom, o resumo da ópera, pessoal, é que ele achou um tratamento 26 mil vezes mais barato, 400 vezes mais sensível, 168 vezes mais rápido, e um teste que custa 3 centavos de dólar e demora 5 minutos para ser feito. Ele descobriu que tinha uma determinada proteína que, se ele encontrasse no teste dele, a pessoa tinha propensão de pânico. Mas, o que eu queria trazer para responder a tua pergunta, Danilo, esse cantor que você cita, alguém falou para ele, cara, Pink Floyd é legal também. Né? Alguém mostrou o caminho, provavelmente. E esse menino, ele tem uma mãe enfermeira e um pai engenheiro. O que ele faz? Ele pega o conhecimento da saúde do lado da mãe, o conhecimento da engenharia do lado do pai, e ele busca, ele integra esse conhecimento. Então, eu acho fundamental a questão da liderança inspiradora. Seja um mentor de uma empresa, seja um professor, seja o pai e uma mãe, mostrando o caminho. A Mônica está até dizendo, em casa tinha a Barça completa. Pois é, a Mônica deve ser nossa contemporânea aí. Então, Danilo, acho que assim, a tecnologia é boa, né? E se a gente conseguir ter pessoas que mostrem o caminho, isso vai ajudar muito, né? E no futuro, esses que hoje são liderados serão os líderes do amanhã, né? Então, acho que isso é fundamental para separar o joio do trigo, e eu passo a bola aí para a Rose e para o Eduardo. E eu acho que a gente tem aí um grande desafio aí, puxando a orelha de nós, professores, do tanto que a gente precisa fazer um esforço para ser um dos elementos que estabelecem as conexões. Porque para estabelecer essa conexão, nós vamos ter que mudar também o nosso mindset. A gente, de fato, não detém o poder. Nós não mandamos mais, mas também não perdemos a nossa autoridade, né? Quando eu falo dessa questão da autoridade, é a autoridade de quem, inclusive, se lidera. Eu gosto de uma frase do De Hoek, né? De Hoek foi o fundador do Visa, e volta e meia nas minhas aulas eu cito, porque perguntaram para ele uma vez como é que ele dava conta, né? Como é que você chegou nesse ponto e tal? E ele escreveu o livro A Era Caórdica, né? Aí ele falou assim, olha, a questão tem a ver com a influência, com a liderança. Você entender o que é liderança? 50% do meu tempo eu me lidero, eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido das minhas posturas, eu cuido da minha forma de ver o mundo. Mais ou menos assim, uma tradução livre. 20% do meu tempo eu procuro liderar os meus líderes para cima. Olha a inversão. Então, eu também influenciei aqui para cima. E o De Hoek já é um senhor, né? 15% do meu tempo eu procuro liderar os meus pares. Quer dizer, o que sobrou é o que ele faz com a equipe dele. Se a gente fizer uma comparação, um deparo muito singelo, né, no papel do professor, hoje, quem é a equipe? Antigamente, a equipe do professor, que era que ele mandava, eram os alunos. Hoje, eles se tornaram nossos pares. Em alguns momentos, eles são os nossos líderes. E aí eu vou juntar. E aí, quem somos nós? Qual é o percentual de tempo que a gente está se reposicionando para se liderar? Porque eu inspiro pelo exemplo, né? A liderança realmente inspiradora, né? Que engaja, tem o walk the talk, né? A minha ação, a minha palavra, as coisas caminham juntas ali. E aí, no início do ano passado, bem no iniciozinho mesmo, eu estive num evento para ajudar ele a fazer um kickoff, e o dono dessa empresa
Eu fiquei impressionada com a belezura dos slides. Os slides faltavam falar, o negócio assim, Aí eu falava, meu Deus, eu tenho que achar quem é que fez esse slide desse jeito. Porque até, olha, no início do ano passado, a gente se esforçava muito para fazer uns slides bacanas, né? E agora aprendendo que quanto menos slide, melhor, etc. Enfim, mas que o estético tem que estar junto com o lúdico, etc. Mas naquela época a gente usava fazer aqueles slides bonitos, o cara veio com aqueles slides que faltavam falar, ele trazendo ali uma questão da China, ele tinha acabado de voltar da China. Então, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que os slides falavam por si. E ali tinha toda uma tecnologia colocada. Depois eu fui conversar com quem que fez, era um menino que podia ser quase que meu neto. Eu tenho 52, o menino devia ter 16, sei lá quantos anos, né? Então, eu falei, menino, quer te contratar, pelo amor de Deus, etc, etc. Né? Quase que eu tirei o menino de lá de dentro. Faz um coaching invertido, né, Rosi? Não é? Pelo menos eu oriento a tua carreira, você me ensina a fazer a apresentação. Não, e o menino olhou para mim e falou assim, mas aquilo é simples demais. Eu me sentia a maior burralda do mundo. Falei, e eu achava que eu entendia de PowerPoint, né? Muito bem, ele falou os nomes dos programas lá, que não sei o que e tal, que hoje, agora, a gente já entendeu mais ou menos, mas não domina, porque se naquela época de antigamente, de 1 ano e meio atrás, ele já sabia tudo disso, você imagina agora, o que esse menino não está sabendo mais. Mas outra coisa que me chamou a atenção é quando aquele dono daquela empresa, lá falando para a turma dele, mostrou uma foto dele entrando num lugar, parecendo um túnel brilhoso assim, ele foi lá nessa empresa aí, que é uma das maiores exportadoras, meu Deus, me fugiu aqui o nome agora, que ele foi em vários lugares, Alibaba. Então, ele tinha ido lá, né? É Alibaba mesmo, né? AliExpress, Ali. E ele foi lá, e aí conversa daqui, conversa dali, aquele mundo de empresa, e conversa, e entra e tal, e uma moça sempre acompanhando e mostrando e tal, e ele falou que ficou muito impressionado, porque ele foi na expedição, a moça entendia de expedição, ele foi em outro lugar, a moça entendia, ele foi lá todas as frentes que ele visitou lá, a moça falava como se ela trabalhasse na área. Daí ele virou para a moça e falou assim, vem cá, você é o que aqui? Você é gerente? A moça olhou para ele e falou assim, não, eu sou uma estabelecedora de conexões. Olha que bacana. Aí nunca me esqueci disso. Aí depois eu saí de lá muito, muito incomodada com isso no sentido positivo. Falei, poxa, a gente tem que se tornar um estabelecedor de conexões, né? A gente não precisa saber tudo, mas saber conectar as coisas. É o que o Danilo falou, ligar as coisas, ter essa curiosidade. E aí junta isso com o negócio da fome, né? A gente precisa nunca se sentir saciado. Lembra do Mário Cortella lá, quando ele fala assim, que a satisfação amolece, entorpece, aniquila, que a gente tem que ter entendimento que a gente não nasceu pronto, né? Ele brinca e fala assim, que nasce pronto é geladeira, colher e sapato, que nasce pronto e se gasta enquanto se usa. Nós, gente, não, nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo enquanto vivemos, mas a medida chama-se insatisfação. Então, que sejamos tão insatisfeitos como os meninos que hoje não são um saco furado de desejos, né? Eles não querem só as coisas, o novo, o último celular, não. Eles querem coisas que, de fato, mexam com eles e gerem fome, esse entusiasmo, e que, de fato, capture a atenção dele. Para isso, o professor, né, independentemente do tamanho da sala, da idade dos alunos, precisa ser alguém com humildade suficiente. E falar de humildade é um trem perigoso, fazendo um parênteses, né? O Conte Sponville, lá no livro dele, ele fala assim, que a humildade é uma virtude tão humilde que quem a tem não se gaba de tê-la, né? Mas que pelo menos a gente entende assim, que com humildade para reconhecer que a gente não nasceu pronto, que a gente só estava pela metade, que a nossa vil ignorância nos ajudava nesse sentido a sustentar, porque a gente não sabia o que os outros já sabiam. Agora, com a tecnologia, os outros não só sabem, como são lembrados, não só pelo Google, mas por outras fontes, né, de saber. Inclusive, para dizer para nós, só está enganada, professora, que eu posso escutar isso a qualquer momento e tudo bem. Naquele dia eu acertei, mas só está enganada. Esse mapa, esse gráfico já foi atualizado, eu estou com a última versão aqui. Sim. E aí, né? E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Aí vem o negócio que o Dudu falou, que sejamos vulneráveis, que a nossa humanidade não nos impeça de entender que nós temos todo o direito ao erro, que é no erro que a gente inova. E eu acho que a gente se renova também. Excelente, não, fantástico. E aí acho que isso me traz uma reflexão, Danilo, Dudu, Rose, que é o seguinte, né? A gente vai ouvir cada vez mais uma expressão que está no mundo corporativo, mas acho que ela vai descer para todos os níveis, que é o tal do lifelong learning, né?
Perfeito. É. Aprendizagem por toda a vida, né? Então, assim, acho que se tem um ponto importante para a nossa discussão, inclusive para nós, né? Porque nós estamos aqui construindo conhecimento e refletindo junto, né? É que nós vamos ter que aprender para sempre. E o professor talvez seja o grande beneficiado dessas conexões que a Rose traz. Porque na medida em que a Rose me ensina, ela aprende comigo e vice-versa, aí eu vou para uma outra empresa, eu vou para uma escola, então, quer dizer, o professor ele passa a ser um curador de conteúdo, mas ele passa a ser um grande aprendiz também nessas conexões, e talvez o maior beneficiado de todos, né? Porque ele está aprendendo, ele está atualizando o conteúdo, ele está aprendendo tecnologia com o menino que faz o PowerPoint maravilhoso, ele está aprendendo histórias de vida, ele está aprendendo o tempo inteiro. Então, acho que esse é o grande presente, né, que a educação nos traz, a capacidade de ensinar, mas principalmente a capacidade de aprender, né? Deixa eu falar um negocinho que eu aprendi rapidinho aqui. Eu aprendi isso tem 3 semanas. E eu falei, o meu modelo de aprender é o seguinte: na hora que eu aprendo, eu tenho que continuar repetindo até eu ficar bem aprendida, até que o próximo aprendizado venha para destruir o que eu já sei, mas tudo bem. Aí eu tenho que falar isso rápido. Mas eu estava numa palestra um dia desses, a Fundação Dom Cabral nos permite muito esses prêmios, né? A gente tem uma palestra com pessoas muito interessantes. E aí tinha lá o Ricardo Bassaglia, que é da Michael Page, né? Ele é diretor do board, né? Michael Page. Cara inteligentíssimo, muito interessante. Ele falou muitas coisas, mas ele falou para nós assim: ô, gente, o negócio é o seguinte: tem o QI, mais ou menos assim, tem o QE e tem o QA. E aí, quer dizer, aí eu fui procurar saber o que é o QA, né? Porque eu fiz curso de letras e lá no 1900, antigamente, o Brasil estava para ser descoberto quando eu fiz letras, né? Eu tive português histórico, então eu tenho uma curiosidade muito grande pela origem das palavras, por buscar a fonte, para não parar só, porque senão a gente fica meio pobre, né? Tem que contar um pouquinho mais do que o primeiro parágrafo, do que o título da história ali, né? E aí fui entender que foi a Nathalie Frato, né? Que começou a falar disso mais aí numa TED, etc. Depois, quem quiser, até procura um pouco por essa TED aí, para ver que ela vai falar do que é o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. Mas o bacana que o Ricardo Bassaglia falou foi o seguinte: que o QI, que é o nosso coeficiente intelectual, né, que é o aprendizado, que é o curso, que é a formação, e blá, 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 que é essa racionalidade toda estruturada, ele é importante para a gente entrar no jogo da vida, no jogo do negócio, no jogo. Mas o QE faz a gente jogar o jogo, nos ajuda a jogar o jogo. Mas sem o QI, a gente não vence o jogo. Olha que coisa fantástica. Que é essa capacidade, quer dizer, adaptabilidade se tornando o terceiro elemento e talvez mais importante, e olha a importância da inteligência emocional, né, dessa gestão das emoções, e a importância também de você ter lastreabilidade, ter lastro, né, de consistência no seu processo de educação, formal ou informal. É que essa capacidade de adaptar-se, e ele fala assim, ela é até mais importante do que ser flexível, a adaptabilidade é mais importante, porque ela te faz enfrentar a mudança, curvar-se nos momentos que são necessários, mas também inovar dentro do processo de mudança. Te faz entender esse jogo e te faz ajustar ou questionar o status quo para que a mudança seja ainda maior e melhor. E aí então, tem evolução, né? Sim. E a gente precisa saber fazer essa equação aí, né? Eu achei isso muito fantástico. Acho que era importante a gente compartilhar essa turma que está conosco aqui nessa noite. E fantástico. Eu estou vendo o pessoal daqui tá contribuindo com o chat. Está movimentado aqui. Vocês trouxeram umas reflexões assim fantásticas, né? E dando alguns spoilers aí importantes para o pessoal que vai comprar o livro, que vai adquirir o livro e por tabela vai fazer a sua contribuição ao mundo, né? Mas quando você fala de adaptabilidade, humildade, né? Todos esses elementos hoje, talvez assim, a competência que vai ficar mais forte para nós, que já está ficando mais forte para nós também, eu acrescentaria que também, isso também está no livro, é a ideia da empatia, né? Isso não é mais um clichê de capa de jornal ou algo nesse sentido, mas a capacidade nossa de estar realmente assim, se colocando à disposição com a humildade intelectual, porque conhecimento é isso, né? Não adianta a gente saber um monte de coisa e na hora de partilhar, você não partilha, você fica com aquilo com você. Acho que isso
é uma coisa que realmente é um retrocesso. Mas a empatia, né? E aí eu peguei uma outra palavra, a gente falou muito aqui da liderança humanizada, que, olha só, nós estamos passando por todas essas transformações, e é digital, é Zoom, é Teams, é essa parafernália de equipamentos, mas o que voltou a ser o centro do debate é, novamente, assim, a nossa capacidade de ser gente, de ser humano, de se colocar no lugar do outro, de pegar tudo isso que o mundo oferece aí e trazer nesse bojo, né? Eu lembro de uma frase que não é minha, né, mas a gente falou isso numa palestra, é que a minha avó já falou isso para mim em outras ocasiões, de um outro formato, que eu não vou falar aqui, né, mas é basicamente o seguinte: a vaca não dá leite, né? A vaca não dá leite. A gente que é do interior sabe muito bem disso. Ela não dá leite. Se você quer o leite, você tem que ir lá buscar, né? Você tem que acordar cedo, você tem que ordenhar a vaca, você tem que fazer um trabalho com ela, tem que tratar ela com carinho. Então, quando a gente começa a entender que não existe sobremesa de graça, não existe o filé mignon de graça, tem que ter o processo, né? E é o grande debate nosso, assim, de não deixar que a superficialidade venha à tona, de não deixar que os apetrechos tecnológicos sejam maior do que essa nossa capacidade de investigar, de ser curioso, né? De ser... O Leandro falou um negócio que aí eu vou puxar um gancho, porque a gente está, infelizmente o papo tá bom, mas a gente está indo para o nosso final. Quando a gente fala do lifelong learning, né, eu trago isso muito no livro. O Leandro sabe também que tanto ele quanto a Rose ajudou nesse processo de construção, mas eu peguei um dos capítulos para me inspirar numa canção do Gonzaguinha, que todo mundo, imagino que conhece, né, que ele fala o seguinte: eu chamo isso de a lei do eterno aprendiz, mas é o que ele fala, que a beleza da vida consiste em ser um eterno aprendiz, né, e isso é a grande riqueza da vida, isso é o grande barato da vida, né? Eu queria começar pelo Dudu aí, para a gente fazer essa última reflexão sobre essa ideia do eterno aprendiz, ou do life, ou se os que gostam mais de... A gente tem que falar um pouco de inglês, porque tem gente da gringa aqui também na live, tá? Então, para quem gosta mais, assim, a lei do eterno aprendiz, ou lifelong learning, né? Como é que é isso, né? O Dudu, que é um cara jovem, nós que estamos aí a gente tem diferentes gerações aqui discutindo um tema de altíssima relevância, que é a educação, que é a aprendizagem, né? Então, vamos lá. Puxa aí, Dudu. É legal, até quando vocês estavam falando, eu estava lembrando de Paulo Freire, que eu estudo também, e Paulo Freire fala que quando a gente forma, se forma, transforma e reforma, né? Então, é essa história de eu continuo aprendendo. E nas camadas de aprendizagem, que a gente fala, né, que tem o conhecimento adquirido, que é o muito superficial, que às vezes a gente critica, que a gente só mede isso, e a gente quer avançar para um pensamento crítico, que é algo que a gente precisa extrapolar e tentar avançar, até que chegue numa compreensão incorporada, que a Rose deu o exemplo perfeito. Ela falou, tem que repetir, 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 até entrar na cabeça. Isso é compreensão incorporada. Eu saí do conhecimento adquirido, que eu vi um TED, passo para o pensamento crítico que o Danilo falou, eu discuto com o autor. Então, quando o Danilo está falando, eu estou discutindo com o autor do livro, ele não está adquirindo conhecimento só, ele já está desenvolvendo pensamento crítico. Uhum. E isso vai levando, e conforme ele vai usando isso, ele chega na compreensão incorporada. E aí, chegou, acabou? Não, porque vai vir novas coisas. Isso é como se fosse uma hélice. E aí vai vir outro conhecimento adquirido, é uma espiral, e vem outra, e não acaba. Isso que é legal, né? Então, não é um sentido, não tem uma linha de chegada. Acho que... E aí a gente precisa mudar a forma como a gente entende a vida, né? Que a gente muitas vezes coloca linhas de chegada fictícias nas coisas. Como se, eu vou chegar no sucesso. Não existe um ponto que você falou, cheguei no sucesso. Eu vou chegar... Não, e aprender é uma dessa, né? Não tem uma linha. É o horizonte, é a utopia, né? É para onde eu miro. E eu vou caminhando. Eu acho que é um pouco essa lógica. E já que nós estamos caminhando para o final, eu queria descer demais, que eu aprendi muito hoje. Hoje, para mim, foi muito bom estar aqui. Nós também. Fantástico. Também. E parabéns pelo livro, Danilo, que possibilitou tudo isso e que possibilitou que estamos em diferentes lugares e que pessoas de diferentes lugares do Brasil e até de outros lugares de fora do país possam estar acompanhando também. O quanto isso é bom, a tecnologia nos ajudando nesse momento. Que bom. Gente que agradece, Dudu, e assim, jornada nossa, ela é constante, né, cara? Eu acho que esse momento de estar aqui, a gente está com um mini estúdio preparado aqui em casa, tudo por muita gente, querendo fazer com que a coisa dê certo. Então, assim, é legal que as pessoas que estão assistindo a gente, com certeza imaginam isso, mas tem toda uma galera por trás aqui suportando, né, garantindo com que a gente tenha audiência, que faça isso, faça aquilo, porque a gente é muito movido por esse negócio de ajudar a gente, né? Eu não sei se isso está
até que ponto isso é bom, é ruim, Rose e Leandro, mas a gente é meio teimoso mesmo, sabe? A gente acredita ainda que o ser humano é a mudança da coisa, a gente quer ver as coisas... E a gente, quando encontra um cara como um Dudu, um H, e faz um trabalho, poxa, fora de série, assim, você fala, cara, eu quero abraçar, quero levar isso para mim, quero... a gente precisa retornar para o universo, e aí eu não estou falando das nossas crenças, de tudo que a gente tem dentro da gente, que também nos move muito, mas eu acho que como compromisso de cidadão, de pessoa, a gente precisa retornar para o universo aquilo que o universo traz em abundância para nós, né? E ele traz em abundância para nós aquilo que a gente planta. Não tem como, velho, você plantar mentira e querer colher verdade. Não tem como você plantar mediocridade e querer colher sucesso. A vida, ela é muito inteligente, a natureza ela é muito inteligente e ela é fugaz, né? Você plantou e daqui a um tempo pode demorar, e às vezes demora mais do que a gente espera, mas você vai lidar com aquilo que você plantou e semeou. Então, obrigado você, viu, Dudu, pela participação. E Rose e Leandro, fica lá. Vamos lá. Eu quero agradecer pela oportunidade. Eu não posso deixar de dizer uma frase que, para mim, é muito marcante. Não vou me lembrar o nome do autor aqui, mas no meio da pandemia, no meio do início, né, gente, do ano passado, eu me lembro de ter lido em algum lugar para falar de que tipo de gente que a gente precisa hoje, de líder, seja ele dentro ou fora de uma empresa, um líder na sala de aula, um líder na cantina de uma escola, disse assim, que sejamos cada vez menos super e cada vez mais humanos. Então, bem-vindo ao mundo onde a gente, de fato, abraça a nossa vulnerabilidade, fala, não sei, tenho dúvida, tenho hipótese, e hashtag estamos juntos, né? Que é juntos que a gente vai mais longe. Eu acho que o Rubem Alves tinha tudo a ver quando ele falava, né? Não vou aqui citar o poema todo, mas não é nem um poema, é um texto, mas é tão bonito que eu convido as pessoas a procurar depois. Primeiro a magia da história, depois a magia do beabá, né? As coisas têm que ter beleza e simplicidade, né? Quando a gente convida as pessoas para fazer junto conosco. Então, muito obrigado por essa oportunidade e um abraço a todos que estiveram conosco até esse momento aqui. E, Leandro, muito prazer conhecer. Acho que eu nunca tinha conversado assim tanto tempo com uma pessoa com um currículo tão extenso, viu? Então, saindo daqui, vou contar para a mãe, falar que ela estava eu estava do lado do doutor, lá do pós-doutor, né? Que alegria, que honra ter estado aqui. A honra é minha. Lá do escritor, o cara lá da ONG. Olha, o Vado Jequitinhonha está aplaudindo, porque Rosilúcia de Caraí para o mundo, né? Participou dessa noite aqui tão gostosa. Muito obrigada, viu, gente? Literalmente para o mundo mesmo, né? Que hoje a gente está incomodando a Loki aí. Isso, né, Danilo? Que bom. Bom, olha, estou muito honrado e assim, educação é maravilhoso porque pela ponte da educação a gente faz network de conhecimento, né, Rose? E faz amizades muito bacanas, né? Então, assim, eu, como mensagem final, me lembro, Danilo, quando eu cheguei para fazer uma das primeiras aulas do doutorado lá na USP, né? E aí vem o professor Jacques Markovitch, que foi reitor da casa, né? Ele faz 2 círculos circuncêntricos, um menorzinho e um maior, né? E ele fala assim, a gente olha e fala, mas a gente veio para uma aula de doutorado, 2 bolinhas na lousa, o que é isso aqui, né? Aí ele fala assim, olha, tá vendo a primeira aqui, pequenininha? Essa primeira bolinha aqui é o seu conhecimento. E quando você olha no diâmetro da circunferência, você percebe que fora dela, que é o que você não conhece, é maior do que o que você sabe. Mas se você ampliar para o segundo círculo, que é bem maior, você vai descobrir que o seu conhecimento aumentou consideravelmente. Mas o diâmetro ficou maior, ou seja, o teu conhecimento aumentou, mas você tomou consciência que o que você não sabe é maior ainda, né? Então a gente sai daqui concluindo, né, o paradoxo do Sócrates, que a gente só sabe que a gente nada sabe, né? E aí o lifelong learning é isso, é não ter vergonha de ser um eterno aprendiz, né? Então a gente está aqui para aprender um bom caminho, um caminho que concilia educação e sociedade, é o livro do Danilo, né? Vou fazer um jabá aqui para você, Danilo, mas vale a pena, pessoal, de coração. Tive o prazer e a honra de escrever o prefácio, aprendi muito, vale a pena revisitar o livro e aprender mais ainda, e comprem, porque vocês vão ajudar o lado social de um trabalho tão bonito, que eu tenho certeza que Eduardo está aprendendo todo dia com as crianças, com os jovens que estão lá, né? Vale a pena. Então, muito obrigado a todos os amigos que prestigiaram, muito obrigado.
Danilo, parabéns. E, Rose, é honra minha e espero, já até te mandei o convite lá no LinkedIn, espero contigo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Gente, antes da gente encerrar aqui, eu queria agradecer todo o time de apoio que teve aqui, a Cíntia, a Raquel, né, os meus filhos que ficaram aqui segurando o rojão também, estão lá com as cachorras, para as cachorras não latir, tá tudo uma galera aqui nos bastidores aqui. Queria agradecer também o nome aqui que eu não podia deixar de falar, da Irenice, que foi uma das pessoas que me ajudou a conectar o contato com a editora, né, o Gustavo da Dom Cabral, que fez também aí um resumo do livro. Um grande abraço a todos aí, de verdade mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Gente, ó, o livro continua disponível, tá? Ele está à venda no site da editora Almedina, você encontra ele também na Amazon, você encontra ele em várias outras lojas, né? Tanto do formato e-book quanto físico, você já pode adquirir o livro. Nós vamos deixar mais uma vez aqui no chat, no comentário, o Pix da Gaia também, para que você também possa, além da compra do livro, aquilo que você sentir no coração de você fazer realmente a sua doação. Eu convido vocês também a entrar no site da Gaia e conhecer os projetos ali, né? Eles são realmente muito gostoso, é muito maravilhoso ver o que a gente pode fazer pelos outros, né? Eu fico até emocionado de estar junto num trabalho, de ser pelo menos uma ponta, né? Acho que quem faz o trabalho são vocês, quem produz são vocês, e acho que a grande delícia de um escritor, né? Eu aprendi isso na minha vida, é quando você escreve e as palavras se conectam e incomodam as pessoas que estão do lado de lá, né? Pessoa que, quando lê o seu livro, ela vai saber que ela está falando com você. Ela fala, esse sentimento que eu tenho, né? Essa coisa de você discutir com o autor e tudo mais. Eu espero que, quando você pegar esse livro para ler, que cada palavra te provoque, que tire de você da zona do conforto e que você realmente, assim, junte-se aí esse bloco de gente que faz... Porque tem dois tipos de pessoas na vida, né? Minha avó, de novo, eu sempre falo da minha avó, porque minha avó realmente é uma das fontes de inspiração que a gente tem na vida, né? Uns falam de Aristóteles, outros... Eu falo da minha avó, que tudo que Aristóteles falou, minha avó falava fala de um jeito mais simples, né? É a questão de você estar sempre se proporcionando a não se conformar, né, com você. Então, assim, os dois tipos de pessoas que existem, aquelas que olham para a vida e se lamentam diante dela do que podem fazer, põem a culpa no governo, no Beltrano, no Cicrano, e aqueles que realmente levantam a poeira, sacode e cuida ainda do leão, né? Aquele ditado de matar um leão por dia, a gente não tem mais que matar, a gente tem que cuidar do leão por dia, e é mais trabalhoso quando você cuida do que você tem que matar, né? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos que ficaram nessa live, os amigos, familiares, a turma toda. A gente vai encerrar por aqui. A live vai ficar gravada. Entre no nosso site, entre lá na página do YouTube, você vai ver a live, você vai ter acesso a ela. Compartilhe, partilhe, e já vou deixar aqui uma provocação para todos, tá? Vamos repetir essa dose aqui, vou falar de um tema que tem tudo a ver com a educação. Como é que a gente transforma a diversidade dentro da educação? E aí eu já vou provocar aí a Rose, o Leandro, o Dudu, para que a gente possa organizar um próximo encontro como esse, tá? Eu falei para vocês que eu ia trazer só Jedi aqui hoje, né? Para quem conheceu, eu só ia trazer, só ponta de lança. Isso aí, gente. Um grande abraço, sucesso, obrigado, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigado. Até mais. Obrigado, valeu.